Oi, gente! Hoje eu converso com Reinaldo Bulgarelli. Ele é educador, consultor, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Acertei? Acertou. O papo é inclusão. Reinaldo, bem-vindo à nossa entrevista. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria começar bem do comecinho. Explica a sigla LGBTI+. É uma sigla que fala de orientação sexual, identidade de gênero, características biológicas e o mais aí, porque mostra a questão da complexidade que é isso tudo, né? Não é um mais de etc, mas é um mais de preste atenção na complexidade da vida, né? Então, L é de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, que inclui travestis e transexuais. E o I de pessoas intersexo, né? Intersexuais, que é uma realidade que no mundo inteiro está se prestando mais atenção. São pessoas que nascem com uma indefinição no órgão sexual ou nos cromossomos, enfim, que também está junto, porque enfrenta, né, as mesmas discriminações que o resto da comunidade LGBT também enfrenta. Isso. Né? O ponto é que a gente cria uma classificação que contempla toda essa diversidade sexual, eu posso chamar assim. Pode. Agora, me conta uma coisa, você tem mais de 40 anos, né, de atuação nesse segmento da relação entre empresas, de criação de mercado de trabalho, de mercado de trabalho inclusivo. Como é que você vê as transformações do mercado brasileiro em relação ao profissional, em relação à diversidade sexual? Sempre me chamou a atenção a questão do negativo, vamos dizer, a discriminação, né? E o positivo, puxa, que potencial, que coisa incrível que tem isso, né? E é uma luta de ver que o mundo empresarial, o mundo das grandes empresas, são as que ficaram mais sujeitas às, vamos dizer, essas ideias, as ideologias da discriminação, vamos resumir assim, racismo, machismo, homofobia. Então, você tem uma padronização muito grande, isso afeta o jeito que você pensa as máquinas, o posto de trabalho, as questões todas, toda baseada num tipo humano só, né? Então, as médias e pequenas não discriminam, menos. As maiores parecem ficar mais reféns disso. Então, ao longo desses anos, tem sido esse o trabalho de ajudar as organizações, no meu caso, como um prestador de serviço, como um consultor, ajudar as organizações a refletirem sobre isso e perceber que isso não faz sentido para as pessoas, para a empresa, para os negócios, para o cliente, enfim, para ninguém, né? Não estamos tão atrás do resto do mundo, mas... Quando a gente fala o resto do mundo, a gente está falando do mundo desenvolvido, né? Porque tem outro mundo que é muito atrasado do ponto de vista da diversidade. Dá para dizer assim, da Ásia até, que era mais difícil na questão da mulher, a Ásia já avançou bastante, a Europa e a América do Norte, sobretudo, não estamos tão atrasados. Estamos atrasados porque a gente demorou para conversar sobre isso, enquanto eles já estavam conversando, ou mesmo a Ásia, que passou a conversar depois, já avançou bem, né? Vamos dizer, sobretudo nas questões de gênero, o papel da mulher, o lugar da mulher nesse mercado de trabalho, nas hierarquias e tal. Mas o Brasil é tudo muito lento e a gente, o que tem feito é mudando as ideias. Então, não era assunto. Hoje, você vê, a gente vive uma onda de conversa sobre diversidade na sociedade toda e no... Todos os níveis, né? Todos os níveis. O mundo da mídia está criando editorias de diversidade no mundo todo, né? Então, assim, é um assunto que está aí colocado. Quando você olha os números, ainda... a resistência ainda é grande. Isso não é para desanimar, mas para mostrar, assim, tem certos temas, penso eu, que às vezes a vida da gente não é suficiente, talvez, para ver certas mudanças com a velocidade que a gente gostaria, gerações, né? Me fala como é que você vê a evolução desse processo. Por onde ele começou? Pelos homens gays, pelas lésbicas? Como é que é essa questão de, vou usar uma expressão popular, sair do armário no mundo empresarial, no mundo corporativo?
Quem ganha visibilidade, porque tem poder, porque tem mais facilidade, eu como homem gay, você tem mais privilégios, mais coisas todas e ganha essa visibilidade. Mas não quer dizer que nessa luta de conquistas, de coisa toda, você não tem as pessoas trans, as mulheres, mesmo sendo uma minoria ali dentro desse conjunto todo, né? Mas os homens, e é legal chamar a atenção, porque os homens gays têm um papel aí importante, sim, exatamente pelo privilégio. Isso vem mudando e começou por aí uma atenção maior para as pessoas, para as mulheres lésbicas, para as pessoas bissexuais, que ainda tem também muita discriminação, muita dificuldade, e por fim para pessoas trans. Aí nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, a gente vem avançando bem nesse tema, não nos números. Né? Os números ainda não são compatíveis. Na ideia. Vamos chamar assim, a ideia mudou. Aquilo que era assim, jamais ter uma pessoa trans trabalhando na minha empresa, seja ela qual for, hoje é o contrário. A maioria já está se perguntando por que não? Por que não ter uma pessoa trans? E as pessoas já ficam com dificuldade de responder, é mesmo, por que não? Isso é bom, né? Sinal que mudou a ideia, então a gente está começando aí a alterar os números nessa direção. Né? Quer dizer, tem uma frente da própria contratação, da composição das equipes e tem uma frente do relacionamento da empresa, das corporações com a sociedade e com a diversidade que está presente nessa sociedade. O que vem primeiro? As empresas se convencem primeiro a mexer na estrutura das equipes ou a se relacionar de uma outra forma em razão de transformações e de pressão da sociedade? Eu tomo cuidado de novo, porque eu sou chamado pelas empresas que querem tratar bem esse tema. Está convencida, tal. Portanto, eu tenho que prestar atenção nas outras, né, que estão se movendo. É uma minoria, não vamos julgar se é bom ou ruim, porque precisaria de uma análise isso mais profunda. Mas no Brasil, não, é uma minoria que se move pensando no cliente. A maioria se move pensando no seu ambiente interno, na contratação de novos talentos, a juventude que está aí, que não quer trabalhar num ambiente, seja LGBT ou não, né? Pessoa LGBT ou não, não quer trabalhar num ambiente que discrimina, que é careta, que é intolerante. Isso é muito interessante. Quer dizer, o jovem que chega hoje no mercado de trabalho, ele já tem uma visão, ele já está mais integrado a essa sociedade diversa. E cobra isso do empregador? Cobra, não é lindo? Eu acho isso muito bacana e, aliás, a gente falando isso é para estimular mesmo que faça isso, até porque empregadores já começam a mostrar pessoas trans, as pessoas negras, as mulheres em lugares não esperados, tal, exatamente para atrair um homem branco, sem deficiência, heterossexual, essa coisa toda, que saiba que vai trabalhar num ambiente plural, que respeita a diversidade, que seja efetivamente inclusivo dele também, né? Que ele se sinta parte dessa inclusão, ou seja, responsável por promover esse ambiente inclusivo. Isso é bacana, isso eu tenho visto, por outro lado, preocupante para as empresas, né? Porque você vai ter que lidar com isso, você está olhando para o teu público interno mais do que para o teu cliente, você vai estar querendo atrair os talentos, usando a linguagem do mundo empresarial, e você tem uma dificuldade grande de atrair, né? Por que uma empresa deve fazer ou faz uma escolha pela diversidade, sobretudo pela inclusão de profissionais LGBTI+. Por que fazer isso? Isso é só por razões de justiça, valores de igualdade ou tem um sentido econômico-financeiro? Dá dinheiro? Eu tenho as minhas convicções, claro, para trabalhar com isso. Então, o que eu fiz? Eu vou perguntar para eles, sobretudo os presidentes, as coisas. Então, ao longo dos anos, eu fui perguntando e sistematizando isso. Eu encontrei 3 respostas, vamos dizer assim, o melhor dos mundos, essas 3 respostas integradas. Porque é a coisa certa a se fazer, que tem a ver com justiça, com direitos humanos, com dignidade. Puxa, eu não desejo isso para minha esposa, para minha filha, sei lá. O segundo motivo, porque tem a ver com a identidade organizacional, que é um vínculo importante a se fazer. Então, a empresa escolheu um jeito dela ganhar dinheiro e ela expressa isso na missão, visão, valores. Então, eles falam, isso está no nosso DNA, né? Está na nossa identidade organizacional, missão, visão, valores, o código de conduta, como uma política, tal. Então, é o segundo motivo. O terceiro, dá dinheiro.
Por intuição, no caso brasileiro, a gente não tem muitos estudos nessa direção, mas olhando os estudos internacionais, ele fala, puxa, dá dinheiro porque tem um ambiente de trabalho legal, as pessoas ficam legais e trabalham melhor. Dá dinheiro porque eu me posiciono, me conecto melhor com a realidade onde eu opero os negócios, portanto eu vou entender demandas dos meus muitos públicos, dessa coisa toda. Os estudos mostram isso. Como é que funciona o fórum? Que empresas são essas? Elas se associam? Como é que é essa estrutura? Como é que você sabe que uma empresa é friendly, amigável a profissionais e essa agenda LGBTI+. Eu, como consultor, tantos anos de trabalho, achei que o ritmo de mudança dos números estava muito devagar. Em vários temas, eu ajudei a criar outros fóruns, chamei algumas empresas para a gente criar esse fórum. Falei, olha, é de vocês, é um fórum das empresas. Eu, como secretário executivo, continuo no meu papel de prestador de serviço, né? Mas esse que é bonito, isso no Brasil é 2010 para cá, que a gente começou a criar esses fóruns de empresa em torno dos temas priorizados pelo esse ambiente empresarial. O que eu ajudei a definir como estratégia que fossem as grandes empresas, para elas sinalizarem para o mercado, porque aí são as grandes marcas. Tem um efeito farol, né? Elas atraem outras estruturas, a rede de fornecedores, a rede de clientes. Essa é a ideia. E também esse papel que elas têm como marcas muito famosas. Tal. Então é só visitar o site do fórum, que estão lá todas as marcas lá. Tem 10 compromissos, não é um networking de empresas para trocar ideias, são 10 compromissos que elas se comprometem a seguir. Então é um movimento inovador, interessante, não é um movimento dos outros, que é importante e que tenha isso, mas é um movimento das próprias empresas caminhando nessa direção e ajudando o mercado. Mas a gente vive um momento também de conservadorismo crescente, um ambiente de polarização política ou nas redes sociais. Como é que você vê essa agenda inserido nessa tensão político-social do Brasil e, eu ouso dizer, do mundo nesse momento, né? Reinaldo? Do mundo. Essas empresas multinacionais trazem isso, né? Falam, puxa, a gente tem tido dificuldade de levar isso. De novo, eu aprendo com os nossos líderes. Aí eu quero escutar os presidentes, as presidentes das empresas e eu pergunto para eles exatamente isso. Porque, de novo, eu tenho minhas convicções. Que é bacana isso, né? A gente acreditar que o outro tem alguma coisa a te dizer, claro. Né? Ele não é só um ser a ser convertido, tá? Mas tem. Eles dizem muito, aprendi exatamente reforçando isso. A identidade organizacional é o que pesa. Então, respeitar as pessoas, não discriminar como algo básico. Isso ajuda nesse momento de polarização de esquerda e de direita para dizer tem coisas que são ou deveriam ser inegociáveis. Então é legal ver essas empresas, isso não cria não dá para dizer o mercado de trabalho brasileiro, porque aí os dados estão mostrando como a gente tem dificuldade, mas é bacana ver que há no assunto mulheres, negros, pessoas com deficiência, aí LGBTI+, há um movimento, né, de empresas querendo sinalizar. Estamos nessa direção, a consistência disso vai se dando nesse caminho, nós vamos aprendendo, vamos acolhendo novas identidades e isso convida as pessoas a virem construir. Eu acho que isso para a juventude, por exemplo, é um recado relevante, importante, porque às vezes a juventude quer entrar numa empresa que já está tudo pronto, né? Fala, não está tudo pronto, até porque a história está mudando rápido, né? Muito bom. Reinaldo Bulgarelli, muito obrigada por participar da nossa entrevista. E você aí? Gostou? Quer ver de novo? Quer ver os outros programas? Futura Play. Até a próxima!